Um que não suporta o verdadeiro jovem mestre, sendo montado pelo falso jovem mestre enquanto ele defeca. A primeira coisa que fiz ao atravessar o mundo das artes marciais foi enviar diretamente minha irmã em casamento. Sem sorteios seguidos, mas inesperadamente despertei um sistema de sorteio. Coletar pontos de arrependimento me permite participar do sorteio. Isso é para acabar com relacionamentos de forma desanimada. E então, é um enredo melodramático onde todos se arrependem. Que grande peido fedorento você soltou. Isso é, de fato, o mundo das artes marciais. Não há nada que um soco não possa resolver. Se houver, então serão 2 socos. Gu Ziyan, você é um animal que está intimidando Xiaoxi novamente. Como você pode ser tão cruel e não ir morrer? Eu lentamente abro os olhos. Vejo um teto desconhecido. Deitado no chão frio. Meu corpo todo dói e estou sem forças. Que situação é essa? Eu não estava discutindo sobre a guerra contra as bestas com o exército. Ainda não tive tempo de organizar meus pensamentos. Insultos agudos vêm novamente. Você é surda ou o quê? Você se atreve a me ignorar? Uma aura assassina me fez voltar à realidade imediatamente. Eu vi uma jovem com uma expressão contorcida. Ela estava levantando o punho para me atingir. Eu, que frequentemente lutava contra bestas, rapidamente levantei a cabeça. Eu dei um chute direto que o fez voar para longe. Eu imediatamente franzi a testa. O que está acontecendo? Com a minha força, eu deveria conseguir quebrar as costelas do oponente com um único chute. Eu olhei para baixo e vi um corpo magro como um palito, com os braços cheios de hematomas. Este não é meu corpo. Que situação é essa? Será que eu realmente atravessei para outra dimensão? Seu cachorro, você se atreve a me chutar? Como você se atreve? Um grito agudo ecoou novamente. Foi então que percebi onde estava. Esta é uma mansão bem decorada. Além daquela mulher enlouquecida, havia também 2 homens e mulheres vestidos de empregados. Gu Ziyan, eu vou te matar. A raiva da mulher surgiu. Ela veio correndo, balançando os punhos. Meu olhar instantaneamente se tornou frio, embora meu corpo estivesse ferido. Mas, com anos de experiência em combate, eu rapidamente me levantei. Dei um chute direto que o derrubou no chão. Antes que ele se recuperasse, eu imediatamente fui em sua direção e levantei a mão. Um tapa alto ecoou por todo o salão. O jovem senhor bateu na jovem senhora. A criada gritou alto. Meu coração deu um salto. Jovem senhora. Será que o Yuan Seng e essa mulher são parentes? Como você ousa? A mulher estava com o rosto cheio de raiva e incredulidade. Claramente, Gu Ziyan era um inútil há pouco tempo. Como ela mudou de repente? Gu Ziyan, você é um animal. Eu vou matá-lo. Mais um tapa. Meu olhar estava tão frio quanto o de um morto. No campo de batalha, não há distinção de gênero. Desde que atravessei até agora, eu sempre fui insultado por essa mulher. Quem se atreve a me insultar deve pagar o preço. Infelizmente, este corpo é muito fraco. Usar os punhos pode causar ferimentos. Pum pum pum. Os 2 servos ficaram atordoados com a cena diante deles. O que está acontecendo com este jovem senhor? Antes, ele foi repreendido pela senhorita 4 e nem ousou resistir. Ele nem se atreveu a responder. Apenas aceitou silenciosamente as surras do outro, até que a raiva se acalmasse. Mas agora, depois de levar mais de 10 tapas, um som eletrônico de repente ecoou na minha mente. Sistema Jin falando, olá, hospedeiro. Este é o sistema de sorteio número 233. Pode permitir que o hospedeiro experimente o serviço de sorteio. Espere um momento. Vou sortear a pessoa abaixo de você antes de sortear você. O sistema ficou agitado. Quem entende, família? Assim que cheguei, vi o hospedeiro sorteando pessoas. Hospedeiro, você sorteou a irmã King do anfitrião original. Irmã King, eu pausei por um segundo. Em seguida, puxei com mais força. Assim que abri os olhos, já estava ouvindo seus insultos e surras. Como é possível que seja a irmã King? Eu dei um golpe atrás do outro. Como um furacão, bati no rosto da Gu Feifei. Transformei seu rosto, que era bonito, em um rosto de porco. Depois de mais de 40 golpes, parei de repente. Sistema, você não vai dar algum pacote de boas-vindas para novatos? Tem algo para recuperar energia? O que o anfitrião quer fazer? Este corpo é muito inútil. Quero recuperar um pouco de energia e continuar batendo. O sistema ficou confuso. Você ainda não bateu o suficiente? Levantei uma sobrancelha. Menos conversa, tem ou não? Estou trocando o pacote de boas-vindas para o anfitrião. Parabéns, anfitrião. Você ganhou um manual básico de artes marciais. Lave e prepare a roupa para recuperar energia. Use uma pílula de energia para a roupa. Num instante, uma onda de calor entrou em meu corpo. Meu corpo, que estava cansado, imediatamente se recuperou bastante. O caçador continuou levantando a mão e batendo. Pá 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 pá. Só parei depois de mais de 100 golpes.
Depois de me sentir satisfeito, finalmente perguntei. Após isso, o sistema. Qual é o seu objetivo ao me trazer aqui amarrado? Eu originalmente nasci em um mundo de artes marciais avançadas. E com apenas 30 anos me tornei o chefe de uma família de elite. Eu era uma presença que todos temiam e respeitavam. A invasão de bestas estranhas. Quando eu discuti estratégias de combate com o exército, de repente, apareceu uma luz cintilante. Ao acordar, descobri que havia entrado neste corpo que pertence a Gu Lindon, e comecei a receber as memórias do antigo proprietário. O antigo proprietário era um prodígio abençoado pelo caminho celestial, embora tenha sido sequestrado e abandonado por uma babá malvada ao nascer. Mas aos 6 anos, devido ao seu talento excepcional, foi adotado pelo diretor da Academia de Artes Marciais da Cidade do Demônio. Aos 18 anos, foi descoberto pela terceira irmã, que era uma instrutora de artes marciais, e reconhecido pela família Gu, tornando-se um jovem de prestígio. No entanto, um mestre de aura tão impressionante foi subitamente afetado por duas consciências de mundos diferentes, resultando em uma mudança radical em sua vida. O filho da babá malvada se tornou o jovem mestre da família Gu, sob as manobras do falso jovem mestre. O original se tornou alguém que todos podiam humilhar e desprezar, mas o original, desejando afeto familiar, sempre suportou. Por fim, desiludido, cortou os laços e morreu de forma humilhante em um lugar onde ninguém o conhecia. Após a partida do original, aqueles que o intimidavam perceberam que tudo era obra do Irmão Verde Gal. Em um acesso de raiva, expulsaram o Irmão Verde e viveram com arrependimento. E o momento em que eu cheguei foi exatamente quando o original foi expulso da Academia Vodal. No terceiro mês após ser enviado de volta pela família Gu, depois de ver os fragmentos da memória, fiquei sem palavras. Que loucura! Que tipo de tartaruga ninja consegue suportar tanto? Dito isso, eu simplesmente pisei no rosto de Gu Feifei, que estava inconsciente. Ok, sistema, vamos ao ponto. O que eu preciso fazer para voltar? O anfitrião, eu sou o sistema de sorteio. Desde que o anfitrião colete os valores de memória das pessoas relacionadas ao anfitrião, a cada 000 pontos, você pode participar de um sorteio. Este sistema pode converter os valores de memória em poder e enviá-los ao caminho celestial, para ajudá-lo a derrotar as consciências de outros dois mundos. Naquele momento, poderei te enviar de volta, para compensar o anfitrião. O caminho celestial me enviou um método de cultivo adequado para o anfitrião, um manual de artes marciais para o cultivo. Assim que o anfitrião aprender poderá ganhar 3 sorteios. Durante o período de cultivo do anfitrião, este sistema abrirá um espaço de cultivo para você. O tempo do lado de fora estará parado enquanto você cultiva. Eu passei os olhos por uma lista de habilidades. Minha testa se franziu involuntariamente. Não são todas habilidades que eu tinha antes de atravessar? Deixa pra lá, vou considerar isso como treinar um personagem secundário. Depois de um tempo, levantei e fui até o quarto do anfitrião, chamado de quarto. Na verdade, era um depósito escuro e úmido. Ignorando o teto gotejante, abri a gaveta. Dentro havia alguns presentes aleatórios e um relógio, carteira de couro e uma pequena quantia em dinheiro. Tudo é de quando a original voltou para casa. Os presentes baratos das 7 irmãs. Ao colocar os presentes em uma sacola plástica para sair, notei os post-its em cima do armário, que registram as preferências da pessoa indesejada. Através da memória do sistema, soube que esses post-its são ferramentas extremamente importantes. Após a original romper relações com a família Gu, uma irmã virá aqui em algum dia, enquanto a surpreendente King mora no depósito, e vejo que está cheio de palavras de carinho e alegria. Aquela irmã ficará profundamente intrigada. Que enredo nojento! Eu simplesmente arranquei os post-its e os queimei. Então me virei e saí do depósito. Ao passar pelo hall, Gu Feifei ainda estava deitada no chão, mas alguém já havia contatado o chefe da família Gu e chamado uma ambulância. O tempo é curto e não estou nem aí para eles. Esta noite, terei que confrontar a família Gu diretamente. É preciso estar preparado. Olhei para as cicatrizes no meu braço e sorri friamente. Como o chefe da família que era antes da viagem. Esta frase sofreu muito. O corpo que foi maltratado também tem sua utilidade única. Em seguida, fui até a loja de penhores seguindo o mapa. Vendi todos os presentes das minhas irmãs. Essas coisas, embora, aos olhos deles, fossem consideradas lixo, mas, aos olhos das pessoas comuns, eram produtos de marca. Podem ser vendidos por um bom preço. Após a negociação, a loja estava disposta a oferecer mais de 10.000 ringgits. Com o dinheiro, fui até a loja de eletrônicos próxima. Comprei um smartphone por mais de 7.000, e algumas coisinhas. Decidi me livrar daquela celular velho que peguei do lixo. Aquele idiota do antigo dono tinha dinheiro para comprar presentes para a família e remédios, mas não se dava nada de bom.
Quanto a esse tipo de comportamento, só quero dizer duas palavras: idiota. E então, arrastei meu corpo cheio de cicatrizes. Ir para o hospital. Fiz um relatório detalhado de lesões. Depois de terminar tudo, o dia já estava escuro. Peguei um táxi de volta para a mansão da família. No caminho de volta, aproveitei para praticar o manual básico de artes marciais. Este é o mais básico, mas é um guia de artes marciais bastante prático. É muito adequado para aprender com um corpo tão fraco como o do original. Eu estava controlando minha respiração, sentindo o calor fluir dentro de mim. Logo poderei sentir a recuperação do corpo e o aumento da força. Isso é o que o sistema perguntou ao anfitrião em minha mente. Para que você está fazendo isso? Não é para coletar uma habilidade de destruição? Eu abri os olhos. Sorri levemente e disse que estava isolado e sem ajuda na família Gu. Portanto, preciso me preparar completamente. Um viajante normal, ao saber da experiência do original, a primeira reação geralmente é cortar relações, e então deixá-los se arrepender. Mas para mim, cortar relações significa perder algo que deveria me pertencer. Só fará com que aquele grupo, a irmã e o jovem Gia estão ainda mais à vontade. Eu não vou facilitar para eles. Sistema, você sabe o que as famílias ricas valorizam além do dinheiro? O que é mais importante para eles? Não sei, eu solto uma risada. Coloco as pequenas coisas que comprei na loja de eletrônicos, presas na gola da camisa. Então abro o celular que estava no bolso da calça. Claro, é a aparência do jovem Zian. Você cometeu um grande erro hoje. Assim que chego à porta, o mordomo Gu fala com um tom severo. Ele é leal à família Gu, mas despreza profundamente o antigo proprietário. Ele frequentemente demonstra desdém pelo antigo proprietário e adota uma postura de superioridade. Então, o que você acha que eu fiz de errado? Eu cruzo os braços e sorrio, perguntando de volta. Gu ficou levemente surpreso. Normalmente, Gu Zian é muito respeitoso com todos. Ele não tem nada da postura de um jovem de família rica. Quando ele ouviu que alguém havia espancado a quarta senhorita até deixá-la inconsciente, ele ainda não acreditou. Mas agora, ao olhar, parece que é um pouco diferente. Ao ver a reação de Gu Dezi, eu ri friamente. Ignorei-o diretamente. Estava prestes a entrar, mas fui impedido. Gu estava descontento com o jovem mestre Zian. Como você pode machucar a quarta senhorita assim? O senhor e a senhora estão muito irritados. Você precisa se acalmar lá fora. Só poderá entrar quando eles se acalmarem. Normalmente, se ele trouxer o senhor e a senhora, o original se submeteria e aceitaria qualquer coisa. Mas eu não sou aquele original, um ninja tartaruga. Portanto, como meus pais biológicos, ignorarão-me e me insultaram e agrediram por 3 meses. Se eu retaliar hoje, serei expulso. Eu respondi friamente. Gu estava muito relutante. Ele hesitou com os olhos, com um tom arrogante. Enfim, o senhor e a senhora não permitem que você entre. Por favor, jovem mestre, não me coloque em uma situação difícil. Olhando para este cão de guarda, não pude deixar de rir friamente, praticando artes marciais básicas. Minha força aumentou bastante. Senhor Gu, você tem me intimidado bastante ultimamente. No instante em que as palavras caíram, eu dei um forte chute na perna dele. O som de ossos se quebrando ecoou. Gu estava com tanta dor que queria gritar. Assim que abriu a boca, eu o segurei. Todos os sons foram forçados a voltar para dentro. Meus olhos frios e gélidos o encaravam enquanto seu mestre era maltratado. Você não está muito feliz, está? Sem esperar que Gu reagisse, eu dei 2 socos diretos. E então chutei o joelho da outra perna dele. A fratura do joelho fez Gu ficar tão dolorido que tudo escureceu. O suor frio escorria, ele já estava demitido. Depois de falar, não lhe dei mais a chance de pensar ou falar. Dei um soco direto e forte nos pés dele. O impacto violento fez Gu desmaiar na hora. Em seguida, olhei para a porta da família Gu, que tinha bordas douradas. Eu não hesitei e dei um chute forte. Um grito agudo de uma garota veio de dentro. Entrei na mansão sorrindo. Assim que pisei no hall, ouvi uma voz séria e fria: filho rebelde. Ele se ajoelhou diante de mim. O verdadeiro pai biológico do falso jovem senhor começou a falar. Eu lancei um olhar frio pelo salão. O pai biológico sentado no sofá não estava à vista. A mãe biológica, Bai Walian, parecia elegante, mas estava em pânico. E havia 3 irmãs. Eu dei uma risada fria. A família Gu tem um trono a herdar. Mandar alguém se ajoelhar sem perguntar o motivo. A dinastia Qin já morreu. Ele ficou atordoado ao não ver ninguém. Alguns segundos depois, ele começou a xingar, surpreso que o filho rebelde ousasse responder. Foi porque nós sempre fomos bons com você. Por isso você se atreveu a agredir sua própria irmã. Uma coisa sem escrúpulos. A segunda irmã, não amando, olhou com desprezo para a pessoa desprezível.
Não é à toa que é uma besta criada no campo. A quinta irmã me apontou e começou a me xingar sem piedade. Até a quarta irmã se atreve a bater. Você não é meu irmão, Zian. Como você pode bater em seu estímulo sem motivo? A mãe do protagonista, Baio Alian, mostrou uma expressão de tristeza. Suspirar, ele bate e xinga você, mas é para o seu bem. Eu cruzei os braços sobre o peito. Olhei para ele se apresentando com um sorriso contido. A configuração do pessoal da família Gu e a trama do falso jovem mestre. O pai do grupo de gerenciamento de etiqueta, Gu Jianren. Originalmente uma filha da família Bai. Casou-se com Gu Jianren e teve 7 filhas e um filho. A mãe, Baio Alian. São, respectivamente, o presidente do grupo de histórias. A irmã mais velha, Gu Ruolin. A segunda irmã, Gu Aili, a cirurgiã mais jovem da história. A terceira irmã, Gu Meixin, é uma artista marcial de renome. A quarta irmã, Gu Feifei, é uma designer de moda famosa. A quinta irmã, Gu Shu, é uma estrela popular. As gêmeas da faculdade, a sexta e a sétima irmãs, Gu Qingyin e Gu Ziqin. Por último, claro, é o falso jovem mestre, Gu Xianxi, que está no 3º ano do ensino médio. Na era da recuperação da energia espiritual, Gu Jianren naturalmente espera que seus filhos pratiquem artes marciais, para se tornarem dançarinos. No entanto, exceto por Gu Meixin, os outros não têm nenhum talento para o cultivo. Percebendo meu olhar de desprezo, portanto, a raiva no coração de Gu Jianren atingiu o auge. Esta noite, vou dar uma boa lição a você, filho rebelde. Ad, me ensine a adição. Ad, ainda não vem até mim. Ele gritou alto que o mordomo não podia. No entanto, não houve nenhuma resposta. Baio Alian e as 3 irmãs estavam um pouco confusas. Não era o mordomo há mais de 20 anos. Normalmente, ele chegava em um instante. Se você disser novamente que não é o mordomo. Neste momento, eu acenei com a mão. Com um sorriso suave, disse que ele estava deitado do lado de fora. Assim que terminei de falar, ouvi o som de confusão dos servos. O mordomo-chefe desmaiou do lado de fora. O que aconteceu? Gu Jianren me olhou com confusão. Eu também lhe dei um sorriso radiante. Um servo que não respeita seu mestre. Não é normal dar uma lição? Gu Jianren imediatamente ficou furioso. O que você fez com ele? Apenas feri suas pernas. Eu disse rindo que sou intimidado pelos servos todos os dias. É uma dor insuportável. Agora, não passei de ferir seus pés. O que isso significa? Intimidado pelos servos. Baio Alian ficou surpresa com a expressão de uso Zizian. Você disse que os servos em casa te intimidam. O comportamento de Baio Alian é como seu nome. A Virgem Maria de Oxi me comanda Bai Lian. Eu ri friamente e disse, querida mãe, você não sabe que seu filho há 3 meses vive uma vida pior que a de um cachorro? Dito isso, eu desviei as mangas da minha roupa, revelando meus braços cheios de cicatrizes e meus pais. Você me pergunta por que eu tenho que bater em você. A filha vai ser espancada até a morte se não se defender. Olhando para aquelas feridas, a coração de Baio Alian está prestes a se partir. Retroceder centenas de passos, incrédulo. O Alian Rui continua a adicionar 200. Observando as irmãs Gu, com a cabeça baixa e nervosas. Eu ri friamente, dizendo para Puxong. Gu Aili e Gu Shueram ao seu lado. Também fizeram muitas coisas contra mim. Ousados, nós somos a irmã Li. Ousam nos chamar de todos. Gu Aili disse, rangendo os dentes. Realmente são crianças selvagens sem educação. Gu Shueram também apertou os punhos como facas, espancando o irmão mais novo como se fosse um cachorro. Eu não consigo aprender a educação de vocês. Eu torci meu pulso cheio de marcas e ri friamente. Gu Shueram queria dizer algo, mas Baio Alian já abriu a boca, chocada. Como vocês podem bater nele assim? Mãe, por que essa vadia está intimidando a Xiaoxi? Vi a mãe começando a se voltar contra Gu Zian. Gu Shueram rapidamente disse, sim. Antes, eu vi ele empurrar Xiaoxi escada abaixo. Ele merece ser espancado. A segunda irmã, Gu Aili, também disse friamente. Gu Shueram debutou como uma estrela popular. Foi zombada por não ter talento ou habilidade. Conseguiu subir apenas por meio do capital. Seu temperamento se tornou cada vez mais explosivo. Ao ver a original, ela inexplicavelmente se sentia mal. Humilhação. O médico, que ama a história, frequentemente furava a original com uma seringa. Ele sabia bem quais lugares não eram letais. Ele deixou a original coberta de sangue. Mas ela não morria. Zian, você realmente está intimidando Xiaoxi? Baio Alian ainda é a mesma santa de sempre. Depois de ouvir as filhas, ela começou a questionar. Eu ri friamente e perguntei. Vocês todos dizem que eu intimido Gu Xianxi. Onde estão as provas? O que a Xiaoxi disse pode ser falso. Gu Shueram começou a gritar. Não está errado. Xiaoxi é diferente de você, essa pessoa maldosa. Ele nunca poderia mentir.
Guaili também concordou severamente. Por que você está rindo? Não vejo ninguém. Vendo que meu canto da boca sempre tinha um sorriso frio, me sentia muito desconfortável por dentro. Eu ri e disse, depois de tudo isso, não há provas de jeito nenhum. É isso, não é? Porque o que uma pessoa sem laços de sangue disse? Colocaram toda a culpa em mim. Até o mordomo e os servos podem me maltratar à vontade. A família Gu é meu inferno. Não é assim. Bai Walian estava com lágrimas escorrendo pelo rosto. Quase não conseguia ficar em pé. A mãe e as 3 irmãs da família Gu rapidamente o apoiaram em pânico. Filho rebelde, você quer matar sua mãe de raiva? Gu Jianren estava desesperado. Ele levantou a mão e estava prestes a me bater. No entanto, quando a mão dele estava prestes a atingir meu rosto, mas eu agarrei seu pulso e o joguei no chão. Gu Jianren não treinou nas artes marciais. Com uma queda assim, ele caiu diretamente no chão. Você realmente se atreve a me agredir? Animal ingrato. Gu Jianren imediatamente começou a xingar. Se soubesse que seria assim, não deveria tê-lo aceito de volta. Deixá-lo morrer de fome lá fora. Bai Walian e as 3 irmãs da família Gu também ficaram surpresas. Quando era repreendida pelo pai normalmente, ela nem ousava levantar os olhos. Agora, ela realmente atacou. Eu ri friamente e disse, então eu tenho paz. É realmente estranho. O que este livro diz? Gu Aili rangia os dentes. Seu olhar era como se estivesse vendo o assassino de seu pai. Passei 18 anos lá fora. Fui aceito de volta apenas 3 meses atrás. Eu suspirei e disse, e esta chamada casa é apenas usada pelo chefe da família Gu à vontade. Espancada e intimidada pela irmã e pelos servos. Ignorada pela senhora contratada. Não consegui comer o suficiente em 3 meses. Não é verdade, interrompeu emocionada Bai Walian. Eu sou sua mãe. Como eu poderia não me importar com você? Ao ouvir isso, não consegui conter um sorriso. Aquela senhora Gu sabe. Eu ainda estou morando em um depósito com vazamento. Bai Walian arregalou os olhos. Ele com certeza sabe. Ele apenas não se importou. Como verdadeiro membro da família Gu, não tenho nem um quarto decente. Isso é o que chamam de se importar. Eu não aceito isso. As pessoas não acham isso engraçado quando dizem essas coisas? O olhar sarcástico feriu Bai Walian profundamente. Bai Walian continuou a se destruir. A destruição do anfitrião 200.200 já atingiu 1.400. Agora posso fazer um sorteio. A voz animada do sistema soou. Bai Walian olhou incrédula para o vazio. Viu que a outra pessoa também estava com uma expressão de surpresa. É evidente que também não sabe que o Zizi ainda mora no depósito. Gu Xueron hesitou por alguns segundos, mas logo apontou para mim e começou a gritar. Estamos fazendo isso para o seu bem. É para te treinar que você mora no depósito. Olhando para a cara de pau deles, eu ri sem palavras, treinando meu caráter. Então é um treinamento para me deixar morrer de fome? Animal, quando é que nós vamos te deixar morrer de fome? Gu Xueron não aguentou mais. Levantou a mão e tentou avançar para me bater. No entanto, eu a segurei pelo pulso e a empurrei com força. Um estalo alto soou como se fosse um osso. E então a joguei de volta. É só verificar que você saberá. Como jovem mestre da família Gu, eu só recebo 500 yuan por mês. E vocês, para não deixar Gun Si triste, nunca me deixam sentar à mesa durante as refeições. Eu só posso comer as sobras de vocês. Assim, vocês ainda querem me deixar morrer de fome. 500 yuan, Bai Walian ficou chocada novamente. Xangai é uma cidade de primeira linha da China. Os preços são altos. 500 yuan por mês não é pedir demais? Senhor, você não deu mesada para Zia? Ah, eu pensei que você tinha dado. O desprezível Gu ficou nervoso com essa pergunta. Bai Walian olhou para as 3 irmãs, vendo que suas expressões também não estavam boas. Será que tudo o que a Zian disse é verdade? O desprezível Gu, caído no chão, viu sua esposa triste. Suportando a dor, ele se levantou do chão e correu novamente. Eu dei um leve passo para trás. Ao mesmo tempo, estendi a ponta do pé. Consegui fazer o Gu novamente ter contato com o chão, tendo um contato íntimo. Como pai, não se importar com o filho já é algo. E ainda culpar os outros por não te dizerem. Então agora eu disse, você não deveria me preparar um novo quarto? E a mesada? De repente, todo o salão ficou em silêncio. Eu ri sarcasticamente, perguntando por que ninguém falava. Culpei-me por não ter mencionado. Então eu vou levantar isso agora. Ou você realmente não planejava me compensar? Gu Jianren só adicionou sem a memória. Porque o sistema de repente ficou confuso. Claramente, Gu Jianren olhava para mim com um olhar, como se tivesse feito um voto envenenado. Como poderia haver arrependimento? Porque o arrependimento vem em muitas formas. Há aqueles que realmente se arrependem de ter feito algo errado. Há aqueles que, como Bai Walian, se enganam. Também há
Como Gu Jianren, que se arrepende por perder seus próprios interesses. Porque Gu Jianren se deixou levar pelas palavras. Então, quando eu o pressionei, ele teria a lembrança de que, se soubesse, não teria falado. Gu Jianren, é claro, não queria compensá-lo. Em relação a esse velho que cresceu fora, o rato se sentiu extremamente enojado. Mas ele não queria arruinar o relacionamento entre o casal por causa disso. Mas eu não pretendo deixá-lo escapar. Como o chefe da família Gu não diria apenas uma coisa? Não seria tão hipócrita, certo? Isso é realmente odioso. Esse rato realmente se atreve a ser agressivo. O desprezível Gu ficou tão irritado que não conseguiu falar. Gu Xueron viu seu pai sendo pressionado a ficar sem palavras. Imediatamente gritou para aquele filho ingrato. Você quer matar papai? A boa irmã novamente colocou a culpa em mim. Eu olhei de lado para Gu e disse. Eu não mencionei que era seu pai, certo? Agora que eu falo, você diz que eu o matei. Se você não quer ajudar seu próprio filho, pode dizer diretamente. Por que ficar dando tantas voltas? Gu ficou imediatamente furioso. Queria muito espancar Gu Ziyan como de costume. Mas estava com tanta dor que mal conseguia me mover. Isso não é porque você está sendo tão agressivo? Como eu poderia ter um irmão tão malvado como você? A cruel Aili nasceu para morder. Eu também não tenho uma irmã tão fria e sem coração como você. Porque o falso irmão disse que eu o empurrei. Nem se deu ao trabalho de perguntar. Só tenho medo de que, depois de ficar bêbado, eu continue a me furar com a seriga. Gu Aili ficou imediatamente atordoada. Gu Ziyan. Ela realmente disse isso na frente de todos. Bai Walian olhou para Gu Aili tremendo. O que Aili disse sobre Ziyan é verdade? Além das feridas de espancamento na minha mão, ainda há muitas agulhas. Senhora protetora, você quer dar uma olhada? Embora eu esteja falando coisas assustadoras, ainda estou com um sorriso no rosto. Bai Walian não aguentou a pressão e quase desmaiou. O fantasma continua a aumentar sua raiva. Não é suficiente para irritar seu pai? Você também quer matar sua mãe? Gu Meishin finalmente não conseguiu se conter e gritou. Não se engane. A pessoa que matou sua mãe não sou eu. É sua boa irmã mais velha. Eu olhei para ele de lado e disse friamente. Gu Aili se arrependeu e aumentou 200. Ele sempre foi visto como calmo pela família. Mão santa da cirurgia confiável. Agora foi exposto usando uma seriga para ferir os outros. O Departamento de Recursos Humanos desmoronou. De fato, quando se trata de interesses pessoais, essa turma sem vergonha só se arrepende. Justo quando a atmosfera estava muito tensa, uma voz soou. Irmão, como você pode fazer isso? Falar com os pais e irmãs. Um jovem vestido com roupas de marca saiu de dentro da casa. O falso jovem mestre Gu Si, que eu esperei tanto, finalmente apareceu. Na memória do original, Gu Xianxi é um típico homem chá verde. É evidente que esta reunião é para aumentar a simpatia. Eu não esperava. Gu Xianxi imediatamente correu para frente de quem não estava visível. O ajudou a se levantar. Em seguida, olhou para mim com dor e disse, irmão, você já colocou a quarta irmã no hospital. Agora derrubou o pai. Você não tem medo de que isso traga vingança? Eu sei que você sempre não gostou. No máximo, eu saio da família Gu. Só peço que você não incomode mais o papai. Mamãe e as irmãs estão bravas. Depois de falar, as lágrimas começaram a jorrar. Olhando para sua aparência tão miserável. De repente, meu estômago começou a revirar. Quase vomitei a comida de ontem. É realmente raro um homem ser tão falso assim. Xiaoxi, o que você está dizendo? Gu Xueron imediatamente foi até Gu Xianxi e a abraçou. Você é nosso irmão. Como podemos deixar isso? Gu Aili e Gu Meishin também se reconciliaram. Sim, a pessoa que deve ir não é você. Gu Jianren olhou para Gu Xianxi com um olhar satisfeito. Criado por nós é diferente. Melhor do que Gu Ziyan. Aquele lobo de olhos brancos é muito melhor. Bai Walian não pôde deixar de dizer, Xiaoxi, você foi criado por nós. Não pode mais dizer que vai embora. Gu Xianxi, emocionada, abraçou Gu Jianren e Bai Walian. Ele ainda me lançou um olhar de satisfação. E daí se é filho biológico? Tudo na família Gu é meu. Olhando para essa cena comovente, eu levantei a mão em silêncio para perguntar. Desculpe interromper. Será que Gu Xianxi é o filho ilegítimo do chefe da família Gu? Não é o filho ilegítimo da senhora? Que tipo de absurdo você está dizendo, seu filho rebelde? Eu não fiz nada que desonrasse o Alian. Gu Jian gritou desesperadamente. É verdade. Eu também não fiz nada que desonrasse o velho senhor. Não, o Alian também disse, com lágrimas nos olhos. A voz do sistema também soou, anfitrião. De acordo com as informações, Gu Xianxi realmente não tem relação de sangue com a família Gu. É mesmo? Que pena, sinto muito por isso. Se Gu Xianxi fosse um filho ilegítimo, tudo estaria resolvido. Eu continuei a perguntar a ele, confuso.
Então eu não consigo entender. A mãe de Gu Xianxi é definitivamente uma traficante de pessoas. Vocês realmente colocaram o filho dele ao seu lado? Filho nojento. Sua cabeça realmente não foi chutada por um burro. Chega, Gu Xueron, rangendo os dentes. Naquela época, Xiaoxi ainda era um bebê. Não é culpa dele ocupar sua vida. Por que você não solta? Mas é culpa da mãe dele, certo? Eu o encarei astutamente. Então, vocês chamaram a polícia para prender alguém? De jeito nenhum. Ainda compraram um apartamento para aquela babá. Agradeçam a ele por ter dado à luz um filho excelente. Nós, Baio Alian, não ousamos dizer nada. Apenas tremíamos em silêncio. Gu Jianren e as 3 irmãs também desviaram o olhar, nervosos. Gu Xianxi percebeu que a situação estava errada. Imediatamente correu até mim e se ajoelhou. Irmão, tudo é minha culpa. Eu não deveria ter ocupado sua vida. Se você não gosta de mim. Agora eu só fiz uma pausa e voltei. Desde que voltei até agora. Você já disse 68 vezes que quer ir. Então, você vai ou não vai? Gu Xianxi ficou imediatamente paralisado. Alguém disse que 68 mudou tanto assim? Gu Ziyan, você realmente quer fazer a Xiaoxi ir embora? Gu Xueron imediatamente protegeu Gu Xianxi atrás dela. Xiaoxi é diferente de você, que é maldoso. Ele se preocupa com todos. Ele nos dá carinho. Não, irmã, você não deve falar assim sobre o irmão. Gu Xianxi quer novamente mostrar suas habilidades de chá verde. Mas eu de repente comecei a rir alto, dizendo que ele se preocupa com vocês. Quem não consegue apenas mover os lábios? Ele é um falso jovem mestre. Se não agradar vocês, não será expulso? Gu Xianxi, você acha que conquistou o coração desse grupo? Eles podem até maltratar a mim, que sou seu filho biológico. Eles podem me maltratar à vontade. O que acontecerá com você, que é uma falsificação, quando não tiver valor? O rosto de Gu Xianxi instantaneamente ficou pálido. Os membros da família Gu podem maltratar até mesmo os biológicos. E quando esse falso não tiver valor? Gu Ziyan, que tipo de conversa é essa? Gu Xueron gritou emocionada. Xiaoxi é diferente de você. Mesmo sem laços de sangue. Nós seremos melhores para ele do que você. Eu ri friamente. Você ainda se orgulha disso? Você se importa tanto com Gu Xianxi. Para ele, você me espanca e me humilha sem pudor. Você está interessado nele? Quer que ele se torne seu amante? Eu disse isso só para incomodá-los. Quem diria que no segundo seguinte ouviria o sistema dizer que ama o anfitrião? Você realmente sabe. Ao ouvir a voz do sistema, fiquei um pouco confuso. Gu Xuelon, e não é só ele. Gu Feifei também quer se aproximar de Gu Xianxi. Não é de se admirar que em toda a família Gu, Gu Xuelon e Gu Feifei são os mais cruéis com o anfitrião. Cruéis. Espancamentos e humilhações verbais são comuns. E há várias formas de tortura psicológica. Fazendo o anfitrião rastejar como um cachorro, comendo e imitando o latido de um cachorro, difamando o anfitrião de roubar, incitando os outros a atacá-lo ainda mais. Uma onda de náusea subiu ao meu coração. Eu achava que as irmãs Gu eram apenas pequenas fadas excepcionais, mas não esperava que eles fossem tão nojentos. O que você está dizendo? A voz de Gu Xueron me fez voltar à realidade. Gu Ziyan, você disse que Xiaoxi é um filho ilegítimo, tudo bem. Mas ainda por cima difama nossa relação pura de irmãos. É realmente sem esperança. O tom dele soa um pouco apressado. Depois de saber da sujeira no coração de Gu Xueron, ouvir a voz dele me deixou extremamente enojada. Chega, falei demais. Vocês não pretendem me pedir desculpas e compensar, né? Minha voz estava fria como gelo. E você, que direito tem de pedir compensação? Se não fossemos nós que te trouxéssemos de volta, você ainda estaria na rua brigando com os cães por comida. Gu Xueron, com uma expressão clara, disse, isso mesmo. Pelo contrário, seu ingrato, você deveria me agradecer. Gu Jianren cerrou os dentes e disse com firmeza. Gu Aili e Gu Meixin permaneceram em silêncio, mas o nojo estampado em seus rostos já dizia tudo. Haha, que ótimo! Não consegui conter o riso. A reação da família Gu era totalmente esperada. Mas quando pensei no que ia acontecer, não consegui conter o riso. Por que você está rindo? Gu Jianren era um tanto implacável. Desde que percebeu a mudança na personalidade de Gu Ziyan, ele se sentiu inquieto. Essa inquietação foi agora amplificada. Dei um sorriso frio. Já que todos vocês acham que não estão errados, então, que todos na internet me ajudem a obter justiça. O que você disse? Assim que essas palavras foram proferidas, imediatamente surgiu um clima ruim entre os membros da família Gu. Tirei um celular do bolso. Acabei de comprar um celular novo hoje. O atendente da loja foi muito prestativo e me ensinou a usar as diferentes funções. Então eu descobri que é possível ganhar dinheiro fazendo transmissões ao vivo. Transmissão aberta a todos. A tela do celular exibia imagens do interior da casa.
Gu suspeitava que algo estava errado. Rapidamente peguei meu celular e entrei na minha conta. Um grito estridente irrompeu imediatamente. Mamãe e papai, nossa família estava sendo transmitida ao vivo pela internet. Gu Meishin também gritou bem alto. Adicionamos muitos tópicos em alta. O que são as pessoas e as flores de lótus brancas? Pegue o telefone. Imediatamente vi uma transmissão ao vivo com dezenas de milhões de visualizações. O título do vídeo é Um vislumbre dos aposentos secretos dos ricos. A verdade sobre não incluir os verdadeiros e falsos jovens mestres. Inúmeros comentários em forma de balas surgiram ao longo do vídeo. Foram apenas insultos e ataques contra a família Gu. Trazer o próprio filho para casa e depois cometer violência doméstica é repugnante. Será que todos os membros da família Gu são burros? Aquele jovem mestre Jia se parece muito com Gu Xueron. Por que se preocupar com essa persona inocente? Proíbam isso imediatamente. Eu conheço Guai Li. Parece ser um médico especialista de algum hospital. Eu nunca mais voltarei àquele hospital. Quem sabe se ele vai me picar com uma seringa? Considerando as inúmeras acusações e rumores, os rostos dos membros da família Gu escureceram. É você. Gu Jianren sentiu uma dor no peito devido à raiva causada por aqueles comentários. Apontei para o pequeno objeto preto na minha gola. Um sorriso radiante é, sem dúvida, verdadeiro. Comprei um celular hoje e tudo foi resolvido. Esse filho ingrato começou assim que entrou em casa. Gu Jianren estava tão furioso que seu corpo inteiro tremia. Agora a reputação da família Gu está completamente arruinada. Seu monstro, você tirou fotos nossas sem a nossa permissão. Gu Xueron começou a proferir palavrões sem se importar com a própria imagem. Sim, respondi com convicção. Você não acha que está certo? Deixe-me mostrar-lhe. Você não quer se desculpar nem reparar o erro. Então não diga adeus, tente compensar. Gu Jianren ligou imediatamente para o Departamento de Relações Públicas. Observou-se que o preço das ações estava em queda à medida que a transmissão ao vivo continuava. Desligue a transmissão ao vivo. Gu Jianren correu até mim e tentou pegar meu celular à força. Eu desliguei a transmissão ao vivo de propósito quando ele se aproximou. Deixe o público em suspense. Então ele lhe deu um tapa. A família Gu ficou imediatamente atônita. Antes que alguém pudesse reagir, eu o chutei na barriga de novo, e ele sangrou. Aquele chute realmente me pegou desprevenido. Ele chutou Gu Jianren para longe. Pai, Gu Jia, e suas 3 irmãs. Bai Walian rapidamente se adiantou para ajudá-lo a se levantar. Gu Zian, sua besta, você não tem medo de ser atingida por um raio? Gu Xueron forçou a garganta para gritar. Gu Xianxi ajoelhou-se e disse, irmão, se você está com raiva, desconte em mim. Pare de machucar. Antes que ele pudesse terminar de falar, eu lhe dei um soco. Ele foi arremessado para longe. Apertei a mão dele, sem medo algum, como era de se esperar. O chefe da família Gu jamais proibiu as responsabilidades que um pai deveria ter. É você quem está doente e precisa que eu cuide de você. Esqueci algo no trabalho e preciso trazer para você. Mas o que recebi em troca? Quem deve ser atingido por um raio? Apertei os olhos para baixo. A voz também era muito sombria. Depois que achei a família Gu repugnante, parei de esconder isso. Ao mesmo tempo, a energia do Qi e do sangue é direcionada para o que ainda não foi utilizado. Embora todos praticassem apenas técnicas físicas básicas. Mas eu sei como utilizar o poder do Qi e do sangue. Além de Gu Meishin, todos os outros estavam sufocando sob a pressão. Essa vadia não é um lixo? Por que ele sabe usar o poder do Qi e do sangue? Gu Aili cerrou os dentes e disse, você não é Gu Zian. Dei uma risada fria, minha querida segunda irmã. Parece que você se esqueceu. Olhei para trás, para casa. Ele se formou na Academia de Artes Marciais de Xangai. A Academia de Artes Marciais de Xangai é a universidade mais prestigiada da China. No entanto, devido aos últimos 3 meses, o dono original nunca ativou o Qi e o sangue. Então todos pensaram que ele estava mentindo. Mesmo assim, mas como você pode usar violência contra sua família? O Partido Estrela de Wumei desmoronou de raiva na frente de todos. Porque Gu Zian, do passado, faleceu. Eu sorri levemente. Vocês escolheram isso? O familiar viu que a pessoa mordeu o lábio inferior com força e disse, seu filho ingrato. O que exatamente você quer? A janela de ouro para relações públicas dura apenas 72 horas. Quanto mais tempo isso se prolongar, maior será a crise. Agora, a única pessoa que pode ajudar a família Gu é Gu Zian. Eu sorri levemente e disse, o chefe da família Gu reagiu com bastante rapidez. Tenho 5 requisitos. Prepare meu quarto em 1 hora. Caso contrário, não me importaria de transformar o depósito em um depósito. Vou publicar online para que todos possam ver. O segundo falsificador recebe 500 mil yuans de mesada todos os meses, desde que ele tomou meu lugar na vida. Então, por favor, mestre Gu, me dê a mesma quantia em dinheiro.
Um total de 20 milhões de terceiros. O que Gon-si receberá da família Gu no futuro? Quero 2 porções. Quarto. Demita todos os servos que me atormentaram. O quinto. Enviem para a prisão os criminosos que me sequestraram naquela época. Você só tem 1 hora. Não importa se eles não concordam. Na pior das hipóteses, a reputação da família Gu só vai piorar. Enquanto falava, peguei meu telefone novamente. Gu Jianren ficou estupefato. Ele chegou a ser ameaçado pelo próprio filho. Isso é absolutamente ultrajante. Mas para cuidar da família e ter filhos, por enquanto, não tenho outra opção senão concordar. Assim que as coisas se acalmarem, contratem mais alguns homens habilidosos para amarrá-lo. Enviar para um hospital psiquiátrico. Certo, interrompi seus pensamentos. Acabei de ver um internauta gentil. Disseram-me para me apresentar no local da execução todos os dias, para impedir que pessoas inescrupulosas usem vidas como pretexto. Mande-me para um lugar estranho. No entanto, acredito. O chefe da família Gu jamais trataria o próprio filho dessa maneira. Como eu poderia fazer isso com você? Mas meu filho, aquele canalha do Gu, forçou um sorriso. Parei de perder tempo com ele. Ele caminhou até o armário onde Gu Jianren guardava sua coleção de vinhos finos. Pegue a garrafa de vinho tinto mais cara. Você é quase tão ruim quanto Gu Jianren, mas mesmo assim quer subir e se vingar dele. Esta é toda a sua coleção de vinhos tintos raros e caros. Eu mesmo não beberia isso. Aquele monstro escolheu justamente o mais caro. Mestre Gu, você tem 45 minutos restantes. Qual é a sua decisão? Vou te dar um beijo. O vinho tinto era leve. Gu Jianren estava tão furioso que quase vomitou sangue. Após resistir por alguns segundos, ela finalmente o soltou. Concordo com as suas condições. Pai, como você pôde concordar com isso? Ele vai pegar a mãe do Little Crick. Gu Xueron imediatamente se levantou para protestar. Como resultado, Gu Jianren o derrubou no chão com um tapa. Esse é o sequestrador que raptou seu irmão. Gu Jianren ficou tão furioso que bateu os pés no chão. Que horas são essas para esse idiota ainda estar nos provocando? Você quer ver sua família arruinada? Papai e irmão o fizeram tudo por mim. Por favor, não bata nele. Gu Xianxi imediatamente se colocou diante de Gu Xueron e implorou. Quinta irmã. Estou bem, afinal, minha mãe fez algo errado. Contanto que consiga acalmar meu irmão, eu posso fazer qualquer coisa. Assistindo à apresentação repugnante desse irmão e irmã, sinto que vou vomitar todo o vinho tinto que acabei de beber. Na verdade, você protegeu o sequestrador. Parece que ele é mesmo seu irmão mais novo. Gu Jianren interrompeu rapidamente. Concordo com todos os 5 pedidos. Mas você precisa esclarecer as coisas para a família Gu. Claro, concordo sem hesitar. Só faltam 40 minutos. O Alien, peça para alguém preparar um quarto. Gu Jianren não disse nada. Primeiro, prepare o cômodo mais básico. Em seguida, retire 5 milhões da conta privada. Apesar de ser o presidente do Story Group, eles não conseguem juntar 20 milhões de uma vez. Nesse instante, o rosto de Bai Alien empalideceu. Mas, nessa altura, já não havia quartos disponíveis para os idosos. O que está acontecendo? Gu Jianren ficou estupefato. Existem 10 quartos do terceiro andar. Deixando de lado as 4 irmãs e Gu Xianxi, deveriam haver mais 5 quartos. Você se esqueceu? Os outros 5 quartos. Um escritório e vestiário com um riacho. O escritório do chefe. O laboratório do segundo irmão e a sala de treinamento do terceiro irmão. Ouvindo a explicação sobre o Lotus de Bétula Branca, não pude deixar de dar um sorriso irônico. Que interessante. Um falso jovem mestre ocupava 3 quartos. Mas eu, o verdadeiro jovem mestre, só podia dormir no depósito. Zezé, esta é a minha maravilhosa mãe. Portanto, as pessoas pressentiram uma péssima notícia. Ele virou a cabeça rigidamente para olhar para aquilo. Dei um gole de vinho tinto. Dei uma batidinha leve no telefone. A voz do patriarca da família Gu veio do telefone. Você acha que eu deveria postar essa gravação? Quantos outros assuntos em alta família Gu conseguirá gerar? Gu Ziyan, aquele filho não filiado, o Alian. Você arruma imediatamente o quarto de Ong-si. Dê a Ziyan um lugar para morar. O quarto de Gu Xianxi é o maior da mansão. O mais brilhante. Contanto que ele ceda seu quarto para Gu Ziyan. Certamente isso acalmará sua raiva. Como você pôde ficar com o quarto da Xiaoxi? Gu Xueron levou um tapa. Mas ele perde a racionalidade sempre que Gu Ong-si está envolvido. Cale-se. Criamo-lo durante tantos anos. E se ele desistir do quarto? Gu Jianren rangeu os dentes. Ele naturalmente percebeu a expressão de decepção e tristeza de Gu Xianxi. Ele poderia contatá-lo em circunstâncias normais. Agora, trata-se de encerrar todas as atividades da família Gu. Simplesmente pediram para ele ceder um quarto. Ela começou a chorar e soluçar. É irritante de se ver. Para mim, não tem problema morar em qualquer lugar, contanto que meu irmão consiga me entreter.
Guan-si percebeu que Gu Jianren estava insatisfeito com ele. Ele acrescentou rapidamente: pare de se gabar. Então, se eu lhe disser para morar no depósito, você vai comê-lo? Eu zombei. Antes mesmo de Guan-si nascer, as 3 irmãs já o haviam protegido atrás delas. Gu Ziyan, você já ocupou o quarto de Xiaoxi. Por que forçá-lo? Não foi isso que ele disse? Você pode ficar em qualquer lugar. Eu não. Em seguida, observando os membros da família Gu servirem seu segundo copo de vinho tinto, as 3 irmãs Gu estavam tão furiosas que rangeram os dentes. Eles queriam mesmo era imobilizar Gu Ziyan no chão e espancá-lo. Mas eles não podem fazer isso agora. O irmão Onin só podia ficar ali parado. A culpa é toda minha. Contanto que você consiga se acalmar. Por favor, pare de me causar repulsa. Eu derramei um copo de vinho tinto diretamente nele. Gu Xianxi não conseguiu se esquivar a tempo. Fui pego de surpresa e apanhei por todo o lado. As 3 irmãs Xiaoxi e Bai Walian correram para a rua. Gu Xueron estava prestes a explodir em um discurso furioso. Eu interrompi novamente. Não me importo nem um pouco com os lugares onde você dormiu. O que há para se entristecer? Mas depois, peça ao Wang Ma para pulverizar mais desinfetante. Tenho medo de ser infectado por essas bactérias do chá verde. Tornar-se inteiro. Um covarde que só sabe choramingar e se esconder atrás de uma mulher. Por causa da raiva do povo. Bai Walian não teve outra escolha senão instruir o Wang Ma. Limpe o quarto de Guan-si. As 3 irmãs Gu não ousaram dizer mais nada. Devido ao incidente com a transmissão ao vivo. Isso já causou uma grave crise de relações públicas. Eles começaram a receber ligações de economistas nucleares assistentes. O hospital em que eles estão atualmente. 5 salas de treinamento. Todas as empresas do setor nuclear emitirão encomendas para detê-los e sua barra de saúde. Ao ver as 3 irmãs Gu em pânico, dei uma risadinha para mim mesmo. Uma transmissão ao vivo. Deixem essas jovens arrogantes. Eles se tornaram um rato que todos queriam espancar. Dei um gole de vinho tinto. Já que você atendeu aos meus 2 requisitos. Naturalmente, eu não faria isso. Após terminar de falar, peguei meu celular e enviei uma declaração de esclarecimento. O conteúdo é muito conciso. É simplesmente o fato de a família Gu tratar os jovens mestres verdadeiros e os falsos da mesma forma. A família Gu não me tratou com aspereza. O motivo da transmissão ao vivo foi que cheguei tarde em casa. Só então ele foi repreendido por sua família, etc. Os internautas não são tolos. Quem acreditaria em tamanha bobagem? Eles correram para o site oficial do Grupo Bush. E as contas das 7 irmãs deixaram comentários abusivos. Portanto, eu vi pessoas. A leitura da declaração de esclarecimento não teve qualquer efeito. Você quer que eu pense em outra maneira? Mas voltei para o meu quarto mais cedo. Eles também deixaram uma mensagem dizendo: já enviei o esclarecimento que você solicitou. O que posso fazer se os internautas não comprarem? Enquanto falava, ele pisoteou e esmagou os tijolos maciços do lado de fora da porta. Após fazer a ameaça, ele fechou e trancou a porta. Em pé no luxuoso quarto que originalmente pertencia a Gu Xianxi, eu me servi de mais uma taça de vinho. Encostada à janela, observando a vista noturna, esbocei um sorriso frio. Viu? Eu, o proprietário original, estava aqui havia menos de meio-dia. Eles já haviam provado o amargor. A refeição de hoje foi apenas um aperitivo, já que consigo sentir o ódio em seu coração. Então deixe-me me vingar por você. Ele virou o copo de vinho tinto de um só gole. Sistema, agora posso sortear prêmios várias vezes, anfitrião. Suas memórias atuais abrangem 12.000 anos. Você pode participar do sorteio até 12 vezes. Vamos fazer uma puxada de 12 tiros. O som de notificação continuava tocando. Pílulas da Bal potentes. Yashin Maruana pão de feijão vermelho. A caneta também possui um reservatório térmico e uma sombra para os olhos muito atraente. Não consegui conter o riso. Que tipo de coisas estranhas são essas? Após o desenho, fiz uma classificação simples. A pílula do grande tesouro e a pílula de Qi Sang são adequadas para cultivo. Pílulas Yashin para outros. Pãezinhos de feijão vermelho da cidade. Deixe os outros itens de lado por enquanto. Até agora, pratiquei apenas técnicas físicas básicas. Embora mais do que suficiente para lidar com a família Gu. Mas se eles contratarem dançarinos de primeira linha, isso seria problemático. Portanto, é preciso começar imediatamente o cultivo e o aprimoramento. Após entrar no espaço de cultivo, selecionei diretamente 10 manuais básicos de artes marciais. Iniciar o cultivo. Tomar Cialis e meditar em paralelo. O poder do Qi e do sangue no corpo. Sinto meu corpo esquentando aos poucos. O fluxo sanguíneo aumentou gradualmente. As imagens das técnicas de artes marciais não paravam de passar pela minha mente. Abri os olhos uma hora depois. Uma corrente quente e ardente preencheu meu corpo. Embora eu ainda não tenha alcançado o nível de dançarina. No entanto, com base em anos de experiência em combate,
Agora posso rivalizar com um dançarino de segunda categoria. Quem me dera poder começar a mirar na família Gu agora mesmo. De repente, começou uma comoção lá embaixo. Gu Ziyan, aquela vadia. Denuncio imediatamente. Quero matá-lo. As bochechas de Gu Feifei estavam coradas naquele momento. Mesmo após a sangria, ainda havia pequenas equimoses. Ele não tinha ideia do que acabará de acontecer na casa da família Gu. Ele começou a gritar assim que voltou. Gu Jian viu a expressão furiosa de Gu Feifei. De repente, sentiu um nó na garganta novamente. Bai Hualian então caiu em lágrimas novamente. Feifei, pare de procurar por Ziyan. Ele ainda está zangado. Ele relatou o que acabará de acontecer no corredor. Conte para Gu Feifei uma por uma. O que? Aquele imprestável teve a audácia de chutar e bater no próprio pai. Isso também mergulhou toda a família Gu em crise. Gu Feifei bateu os pés com raiva. Como ele se atreve a me tratar assim? Preciso encontrar aquela criaturinha. Não podemos deixar isso passar de jeito nenhum, HMPH. Nesse instante, a porta do quarto no terceiro andar foi aberta à força. Todos me olharam surpresos. Gritando alto lá de cima. Tia Wang vai me fazer uma tigela de macarrão mais tarde. Não quero comer com aquele idiota, me dá náuseas. Após dizer isso, ele lançou um olhar deliberadamente zombeteiro para Gu Feifei. Em seguida, volte para o quarto. Poucos segundos depois, Gu Feifei explodiu. Ele ousou me humilhar. Quero matá-lo. Não, quarta irmã. Gu Xianxi imediatamente te impediu de ir ver seu irmão. Tenho medo que você se machuque. Gu Feifei se comoveu imediatamente. Não se preocupe, Xiaoxi. Gu Ziyan, aquela vadia, teve a audácia de roubar seu quarto. A quarta irmã certamente se vingará de você. Está tudo bem, quarta irmã. Apenas um quarto. Meu irmão gosta de dar isso para ele. Gu Xianxi sorriu por fora, mas praguejou por dentro. Por favor, não use meu nome como desculpa. Você me causou problemas. 2 da manhã. Com todos da família Gu dormindo. Gu Feifei pôs isso em prática. A ideia de ter o rosto esbofeteado contra a cabeça de um porco o deixou. Eles também roubaram o quarto de Gu Xianxi. Tristeza e antigas mágoas. Ele decidiu entrar sorrateiramente no quarto no meio da noite. Gu Ziyan aleijado. Pensamentos íntimos de Gu Feifei. Isso também esconde o amor dela por Gu Xianxi. Até mesmo indistinguível do extremismo de Gu Xueron. Embora não tivesse talento para artes marciais. Mas para facilitar o teste de Gu Xianxi, ele gastou muito dinheiro para aprender a técnica de 2 sessões. Primeiro, amarre um pedaço de madeira grosso e resistente à colcha. Então, mirando na janela, saltou rapidamente. Chegamos ao parapeito da janela muito rapidamente. Eles entraram na sala silenciosamente. Eu estava deitado na cama, dormindo profundamente. Então ele pegou um pedaço de pau e bateu com força. Você terá que suportar a mágoa entre Xiaoxi e eu. No entanto, quando a vara de madeira foi golpeada para baixo. Mas então, de repente, uma mão surgiu e a agarrou com força. A mão que segurava o bastão de madeira o balançou com força. Gu Feifei foi atirada ao chão antes que pudesse reagir. Eu queria gritar, mas tapei a boca. Em vez de dormir, ele entrava sorrateiramente no quarto do irmão mais novo à noite. Que coisa ruim você está planejando fazer? Gu Feifei queria lutar. Mas, inesperadamente, Gu Ziyan, que antes era tão facilmente influenciável, a força tornou-se extremamente grande. Incapaz de lutar de qualquer forma. Peguei o comprimido de Yashin e enfiei na boca dele. Não. Gu Feifei queria gritar por socorro. Mas nenhum som foi emitido. Olhei para ele e fiz uma careta de desprezo. Já que você me atacou com um pedaço de pau, isso significa que você está preparado para ser contra-atacado. Enquanto eu falava, chutei a canela de Gu Feifei, com um som de tapa. Gu Feifei estava com tanta dor que tentou desesperadamente escapar, contorcer-se e rastejar como uma minhoca. Eu ri veementemente. Você sabia que uma voz desdenhosa vinha de cima? Você está numa situação realmente embaraçosa agora. Após o proprietário original ter sido designado para retornar à família Gu, Gu Feifei queria evitar ferir os sentimentos de Gu Xianxi. O dono original foi repetidamente humilhado e espancado. Faça o dono original rastejar no chão como um cachorro, enquanto o proprietário original também hesitar. Em seguida, ele golpeava as pernas do dono original. E agora irei vingar a humilhação sofrida pelo dono original. Devolva Gu Feifei 10 vezes mais ou 100 vezes mais. Você entrou sorrateiramente no meu quarto no meio da noite. Você está planejando me aleijar? Gu Feifei se assusta facilmente. Todos os seus planos e ideias foram descobertos? Ele se apoiou freneticamente no chão com as mãos. Quero escapar. Mas eu não lhe dei outra chance de me chutar. Pise com força no braço dele. A visão de Gu Feifei escureceu devido à dor. Quase desmaiei. Ele queria desesperadamente pedir ajuda. Eu também quero muito implorar por misericórdia. Não consegui emitir um único som.
Eu também não consigo mexer as mãos nem as pernas. Iado, você quer se desculpar comigo? Agarrei-o pelos cabelos e puxei com força. Quarta irmã, antes que você se metesse comigo, você nunca imaginou que terminaria assim? O rosto de Gu Feifei estava coberto de lágrimas. Cabelo despenteado. Extremamente feio. Ouça as instruções do sistema. Dei uma risadinha para mim mesma e caminhei em direção à janela, sentindo a brisa fresca. Gu Feifei, cujo rosto estava quase inconsciente, abriu os olhos de repente. Me ver sendo erguida no ar. Será que Gu Ziyan está planejando derrubá-lo? Ele queria se matar? O medo da morte dominou seu coração instantaneamente.